Olá pessoal, aqui é o professor Sérgio. Como vocês sabem, eu vou estar substituindo o professor Leandro e hoje a gente vai dar continuidade à matéria do tema termodinâmica. Então, o que a gente vai fazer hoje é entrar na aula 4 e essa aula 4 ela discute um pouco sobre gases ideais e grandezas termodinâmicas. Tá ok? Então, primeiramente, eu gostaria de avisar vocês que tem um material, que na verdade tem uma simulação que eu gostaria que vocês olhassem antes da aula. Tá lá o link na página da disciplina. Dá uma olhada lá. Veja os passos de 1 a 6, veja o que é para fazer, tenta analisar, gasta um tempinho naquilo que é importante para o aprendizado de vocês. Então, o que a gente vai falar hoje? Como eu disse para o pessoal que entrou no bate-papo, que entrou na nossa conversa, os gases são substâncias cujo estado físico é determinado por uma distância muito grande entre as moléculas. Então, quando eu tenho alguma coisa no estado gasoso, pessoal, e outra coisa, todas as substâncias podem ser encontradas nos 3 estados. Então, eu posso ter ferro no estado sólido, que é o que a gente costuma ver, eu posso ter ferro no estado líquido, eu posso ter ferro no estado gasoso. O que vai determinar esses estados é o quanto de temperatura quanto de energia térmica eu consigo fornecer para eles atingirem esse estado. Beleza? E o que acontece quando alguma coisa vai para o estado gasoso, ou vai para a situação em que ele é um gás? O que acontece é que as moléculas estão tão distantes umas das outras que praticamente elas não interagem. Então a gente consegue definir aqui o que é um gás ideal. O que é um gás ideal? É um gás cujas moléculas estão tão longe, estão tão distantes, a distância entre elas é tão grande que praticamente não tem interação, nenhum tipo de interação, tá? Nem interação, nem ligação química fraca, não tem nada, beleza? Então são basicamente um sistema com partículas ali, essas partículas estão se movendo de forma aleatória. Então o que a gente sabe é que um sólido ele é formado por um conjunto de átomos, e para eles estarem no estado sólido, esses átomos estão tão próximos do outro que eles realizam aquelas ligações químicas que vocês já conhecem. Ligação metálica, ligação covalente ou ligação iônica. Essas ligações são fortes. Tá? Então está ali os núcleos, está ali os elétrons. Esses elétrons aqui no caso é uma ligação covalente, esses elétrons estão sendo compartilhados por aqueles átomos que estão ali. Então eu tenho ligações químicas que são fortes. Tanto que vai produzir, que vai fazer com que esse sólido tenha uma forma definida. Tá? Para eu mudar o formato de qualquer material sólido, eu tenho que aplicar uma força. Essa força vai romper essas ligações químicas ou rearranjar essas ligações químicas aqui. No estado líquido, basicamente o que eu tenho é uma distância média entre as moléculas um pouquinho maior. Então, na verdade, elas não estão completamente desligadas umas das outras, ainda existe uma ligação química. Isso acontece principalmente em substâncias que são substâncias que a gente diz polar. Já vou explicar com calma o que significa isso. Então eu vou imaginar que eu estou falando da água. Ó. Eu desenhei ali uma circunferência marrom e duas orelhinhas amarelas. Então eu tenho o hidrogênio, eu tenho o oxigênio com 2 moléculas, com 2 átomos de hidrogênio ali. O que acontece? Se a gente olhar a molécula de H2O, ela tem um lado que ela é mais negativa, próximo aos hidrogênios, e mais positiva do lado do oxigênio. Então eu tenho um tipo de ligação ali que é chamada ligação fraca, ou ligação de Van der Waals. Tá? Isso vai fazer com que aquele líquido tenha uma certa coesão, tenha uma certa interação entre as moléculas da substância, mas praticamente não tem um formato ainda definido. Ela está no meio termo entre o sólido e o estado gasoso. Agora, se eu continuar fornecendo energia, no caso energia térmica, por exemplo, aí essa substância, ou as distâncias entre essas moléculas começa a ficar bem longa, aliás, começa a ficar bem grande. Então imagina que eu tenho aqui uma molécula de O2, de gás oxigênio. Então perceba que essas moléculas, as distâncias entre elas está ficando maior. E a uma certa temperatura, cada uma daquelas moléculas está se movendo de forma aleatória. Basicamente o que elas têm é que as interações entre elas são basicamente colisões. Eu não tenho nenhuma interação de ordem eletrostática, nenhuma interação de ordem ligação química, entre aspas. Beleza? Isso é interessante para a termodinâmica, porque quando eu fornecer
fornecer uma quantidade de calor para um gás, para uma substância que já está no estado gasoso, o que vai acontecer é que essa energia que ele absorve vai ser puramente usada para alterar a energia cinética ou alterar a velocidade, entre aspas, dessas moléculas. Então, o estado termodinâmico de um gás, ele é função do quê? Vamos lá, imagina que eu pegue aquele volume V, aquele recipiente, aquele recipiente cuboédrico ali, e eu coloque umas moléculas de oxigênio ali dentro, beleza? Cada uma vai estar se movendo de forma aleatória, isso a uma certa temperatura, e essa temperatura nada mais é que um reflexo da velocidade ou da energia cinética média daquelas moléculas que estão ali dentro. Então a velocidade média tem a ver com a temperatura com que aquela substância, com que aquele gás está ali dentro. Beleza? Não faz sentido falar isso quando eu falo de um sólido. Os átomos estão presos nas ligações químicas. Então o que eu tenho mais são vibrações em torno daquelas ligações que são bastante fortes. O que acontece é que como esses átomos, como essas moléculas aqui estão viajando com uma velocidade extremamente alta, elas vão bater contra a parede. Essas colisões contra a parede me produzem ou geram o efeito que a gente enxerga como pressão. Então percebam que existem 3 grandezas que conseguem descrever esse sistema formado pelas moléculas do gás. Eu não consigo descrever isoladamente cada uma delas. Por quê, professor? Porque eu tenho trilhões, quintrilhões de moléculas aí, eu não consigo ter uma velocidade para cada uma delas, um vetor posição para cada uma delas, uma função horária para cada uma delas, tá? Então o que a gente faz uso, a termodinâmica faz uso, é de grandezas que descrevem o estado desse gás. Então são grandezas macroscópicas, grandezas que a gente enxerga, consigo medir, e elas descrevem o jeitão, entre aspas, quando eu digo estado, eu digo jeitão desse gás num certo instante. Então, o gás, para eu saber o estado dele num certo instante, eu tenho que conhecer a pressão, o volume e a temperatura. Se, por exemplo, eu sei a pressão, sei o volume e a temperatura, eu venho e altere a pressão, seja aumentando a pressão ou diminuindo a pressão, o que vai acontecer é que isso vai acarretar numa mudança do volume e uma mudança da temperatura. Pode acarretar. Tá? Então eu vou ter um novo valor de volume, que ele aumentou ou diminuiu, ou um valor de temperatura, porque ela aumentou ou diminuiu em função da pressão que eu aumentei, que eu variei. Tá? Então a gente diz que quando eu altero alguma dessas grandezas termodinâmicas, dessas grandezas de estado, a gente diz que aconteceu uma transformação para o novo estado. Então esse gás que estava no estado inicial lá, que tinha um P, um V e um T, vai ter agora um novo P, um novo V e um novo T. Beleza? A mesma coisa acontece se eu variar o volume, que vai mudar a pressão e a temperatura, ou se eu alterar a temperatura, que vai mudar a pressão e o volume. Tá? Então o importante que vocês enxerguem aqui é que nenhuma dessas grandezas podem estar isoladas. Assim. Eu mexi numa delas, a outra deve mudar junto, a menos que eu restrinja o sistema aqui a um certo volume, que daí a coisa fica mais restrita. Mas vamos olhar um exemplo mais geral. Tá? Quer ver um negócio? Professor, você consegue só restringir o volume? Na verdade eu consigo restringir também a pressão e consigo restringir também a temperatura. Fazer com que ele varie só 2 delas ao invés de variar as 3. Como isso? Deixa eu te mostrar um exemplo para manter a pressão constante. Então imagina que eu pego um balão. Esse balão aqui, um balão de festa comum, eu encho ele. Pessoal, o que determina o tamanho desse balão, o volume que esse balão vai ter depois que eu inchar ele, é o equilíbrio entre a pressão do lado de dentro e a pressão do lado de fora. A pressão do lado de dentro foi o gás que eu enfiei ali dentro, tá? Que eu soprei para dentro. Mas existe um gás do lado de fora, existe uma pressão atmosférica. A pressão do lado de dentro vai se equilibrar com a pressão do lado de fora. Então eu posso dizer assim, a pressão dentro do balão é igual à pressão do lado de fora. Tá? E isso vai determinar o volume que esse balão ocupa. Então imagina que esse balão aqui num certo estado, ele tenha tem o gás ali dentro e o volume seja 2 litros. A temperatura eu vou chamar de temperatura ambiente, que é 25 graus Celsius. Então essas 3 características, pressão, volume e temperatura desse gás aí dentro, me definem um estado que eu vou chamar de estado inicial. Beleza? Então eu consegui descrever o gás conhecendo essas 3 informações. Agora, imagina que essas condições sejam de dia.
E eu pego esse balão, ou ponho ele na geladeira, ou deixo ele embaixo da cama, à noite esfria um pouco, e a temperatura cai um pouco. Então a temperatura que estava 25 caiu para 19. O que vai acontecer é que a velocidade média das moléculas do gás que estão dentro aqui do balão vai diminuir. Deixa eu pegar uma caneta vermelha. O que vai acontecer é o seguinte, as moléculas do gás que estão aqui dentro vão pegar e vão diminuir sua energia cinética, ou seja, elas vão bater com menos velocidade, com menos força na parede do balão, e o que vai acontecer é que a pressão do lado de fora vai empurrar o balão para dentro, para atingir um novo equilíbrio, e a pressão permanecer 1 atm, tá? Para a pressão se equilibrar de dentro e de fora. Isso às custas do quê? Às custas de uma redução do volume. Então o volume que era 2 litros, agora é 1,5 litros. Agora é um outro estado, então o gás, depois que eu variei a temperatura, ele vai adquirir um outro estado, que é descrito por um novo conjunto de 3 informações. Beleza? As paredes desse balão são paredes flexíveis. Tá? Agora vamos falar um pouquinho sobre as unidades. Então, as unidades das grandezas de estado, a primeira delas eu vou falar de temperatura. Temperatura você já conhece, o professor Leandro já discutiu com vocês. Eu posso medir em graus Celsius, em graus Fahrenheit e Kelvin. Tá? Kelvin é uma unidade de escala absoluta. Professor, por que é absoluta? Porque ela não tem negativo, então ela é extremamente importante para a gente fazer algumas contas em física. Na unidade de volume a gente pode ter litros, posso ter centímetro cúbico e metro cúbico. Se eu for rigoroso, no sistema internacional, a unidade de volume é metro cúbico. Tá ok? A pressão nada mais é, olha do lado de lá, imagina que aquela moléculazinha que está caminhando para a direita bata com uma certa força ali. Então a gente define a pressão que esse gás exerce em todas as paredes como a razão da força com que aquela molécula bate pela área total das paredes ali. Então eu posso escrever assim, ó, pressão é força por área. Qual a unidade de força? É Newton, e a unidade de área é metro quadrado. Então a unidade de pressão no sistema internacional é Newton por metro quadrado, conhecida como Pascal. Tá ok? Mas existem outras unidades para pressão. Quem já encheu o pneu da bicicleta já deve ter visto essas outras. ATM a gente compara com a atmosfera, mas essa daqui, por exemplo, é quem vai encher o pneu da bicicleta. Libras por polegada. A outra é quilograma-força por centímetro quadrado. Bar, tem PSI. São todas unidades de pressão, tá? E a gente pode fazer conversões entre elas. Só vou me restringir um pouco a ATM e Pascal, porque são as unidades que mais vão aparecer para vocês aí nos exercícios de física e talvez no cotidiano. Então vamos falar um pouquinho sobre conversão. Conversão o professor Leandro já discutiu com vocês no material, então se eu quero passar de Kelvin a partir de graus Celsius, é só somar 273. Para passar do volume metro cúbico, do volume em metro cúbico para o volume em litros, ou melhor, do volume em litros para o volume em metro cúbico, é só pegar o volume em litros e dividir por 1000. Tá ok? Então nada mais é que um metro cúbico tem 1000 litros. Para passar de Pascal, aliás, para passar de ATM para Pascal, é só eu pegar isso e multiplicar a pressão em ATM por 10, 13, 25. Tá ok? Aí eu consigo achar a pressão em Pascal. Então aqui eu tenho 3 conversões simples. Provavelmente vocês devam precisar só disso nos exercícios. Caso tenha alguma dificuldade, é só chamar que eu explico cada uma delas com mais calma. Pessoal, agora vamos tentar estudar agora as relações. Olha, vocês perceberam que quando eu mudei a temperatura do balão, o balão mudou de volume, mudou de tamanho? Mas como que eu posso estudar isso? O que vai acontecer é que mais ou menos no início do século XVII, um cara chamado Papin, eu não lembro o primeiro nome dele, mas é bem pontual aqui o trabalho dele, mas é interessante. O que ele tentou estudar? Um cara chamado Robert Boyle, que era um físico muito famoso da época do Newton, ele encomendou para o Papin um dispositivo que fosse capaz de variar a pressão, o volume e a temperatura. E ele ia controlando essas grandezas e ia estudando o que acontecia com o gás ali dentro. O que o Papin pensou? Pensou o seguinte, eu vou criar um sistema pistão-cilindro, então aquilo ali é um cilindro, eu tenho um pistão, a posição e eu tenho um gás ali dentro.
A altura daquele pistão, à medida que aquele pistão sobe e desce, eu consigo variar o volume do gás ali dentro. Para eu monitorar a temperatura, eu ponho um termômetro ali. Para eu monitorar a pressão, eu ponho um manômetro aqui, que mede pressão. E daí eu posso variar o seguinte, eu posso variar a temperatura aquecendo isso aqui, ou resfriando isso aqui. Eu posso variar o volume alterando a altura H. E eu posso variar a pressão colocando, eu posso colocar uma válvula colocando ou tirando o gás daí de dentro. Ok? Então a temperatura e a pressão são fáceis. É só olhar o equipamento. Ó. A temperatura é só olhar o termômetro. A pressão é só olhar o manômetro. Beleza? E o volume, professor? O volume é só fazer uma conta. Pessoal, como isso aqui é um cilindro, é a área da base do cilindro vezes a altura H. A área da base é a área da circunferência, então é 2π vezes o raio, que é o raio do cilindro, vezes o H, que é a altura do pistão. Beleza? Então, fazendo essa continha rapidamente, ou seja, conhecendo o H, eu conheço o volume, depois que eu sei o raio também. Okay? Então, eu consigo determinar o volume também em função desse Hzinho que está aqui. Ó. Beleza? Então, as três grandezas termodinâmicas conseguem ser medidas. Então, o que eu ia sugerir para vocês? Para quem não viu, mexa na simulação lá, veja, altere o volume, altere a temperatura e altere a pressão, que vocês vão entender mais ou menos o que acontece. E fiquem monitorando o termômetro e o manômetro. É basicamente o que tem lá, esse aparato do PAP. Então, o que acontece? A gente chama de transformações essa alteração. O gás que está no estado, ele vai passar para outro estado termodinâmico. A primeira delas, o cara que encomendou o equipamento para o PAP fez? A primeira coisa que ele fez foi o seguinte: ele travou a altura do pistão. Quando eu travei o pistão numa posição, eu tornei essa transformação uma transformação isovolumétrica ou isocórica. Essa experiência foi feita pelo Boyle, tá? Então por isso é chamado lei de Boyle e Mariotti. Mariotti é o outro cara que também estudou isso. Então o volume é mantido constante, a altura do pistão é mantido constante. Então quem que pode variar se o pistão ficar parado? Quem vai poder variar é a pressão versus a temperatura. Então o que ele vai fazer? Ele vai esquentar esse gás e vai observando o manômetro. Aí ele vai construir uma tabela e vai colocar um gráfico disso. Então tem lá pressão versus temperatura. E ele vai começar a pôr os pontos. Ó. Deixa eu só voltar aqui. Então ele vai começar a pôr os pontos e ele vai perceber que isso se ajusta muito bem a uma reta. Professor, mas por que é importante ajustar uma reta? Pelo seguinte, pessoal. Como isso aqui é uma reta, concorda comigo que a inclinação aqui é constante? Concorda comigo que o coeficiente angular é constante? Se eu pegar a inclinação aqui, é a mesma inclinação daqui. Beleza? Dá uma olhada por que isso é importante. Então imagina aqui que eu pego um ponto inicial, que tem uma temperatura inicial TI e uma pressão inicial PI. E daí eu aumente a temperatura de TI para uma temperatura TF. O que vai acontecer? O gás vai atingir o estado F e vai ter uma pressão PF. Está ali. O que a gente conhece de matemática? O seguinte, ó, o delta y pelo delta x, ou seja, o y, a razão de y por x num ponto, é o que a gente chama de coeficiente angular. Está relacionado com... Não é o ângulo, tá? Está relacionado com a inclinação, com a tangente do ângulo. Está relacionado com a inclinação dessa reta. Pessoal, como é uma reta e tem uma inclinação constante, eu posso reescrever isso aqui como uma função de uma lei matemática, de uma lei física. Dá uma olhada. Ó, quem que é y no meu gráfico? Não é pressão? Então, a pressão inicial sobre a temperatura inicial é igual ao coeficiente angular, que é o mesmo coeficiente angular se eu pegar o ponto final agora, ó, que é igual ao ponto final sobre a temperatura final. Se eu pegar um outro ponto aqui, ó, imagina um ponto, vai ser o quê? A pressão naquele ponto pela temperatura naquele ponto, beleza? Então perceba aqui que eu tenho uma lei física. A razão da pressão inicial pela temperatura inicial é igual à pressão final pela temperatura final. Essa é a chamada lei de Boyle-Mariotti. Tá?
Então, perceba o seguinte, se eu conhecer uma dessas, aliás, se eu conhecer 3 informações dessa, eu consigo achar uma delas. Tá? Qual que é a outra transformação que a gente pode ter? Ah, deixa eu só comentar uma coisa. Essa transformação é importante, a isovolumétrica, porque vai definir para mim a própria escala Kelvin. Presta atenção nisso aqui. Então imagina que eu pegue aqui, ó, um gráfico da pressão versus temperatura. A gente acabou de ver ali, ó, a retazinha. Só que percebe o seguinte. Deixa eu voltar. Tá aqui. Tá ali. Aquela temperatura ali é zero. Aquela temperatura ali é o zero graus Celsius. Beleza? Agora, olha o seguinte. Se eu prolongar essa reta, vai existir um ponto em que a pressão vai para zero. Pessoal, dá uma olhada. Vai existir uma temperatura em que um gás não exerce pressão. Quando o Kelvin prolongou essa reta e viu onde é que isso aqui batia, ele descobriu essa situação. É chamado de zero absoluto. Então, na definição pura, o zero absoluto não é o ponto em que as moléculas estão paradas. O zero absoluto é o ponto em que as moléculas do gás não exercem pressão sobre as paredes de um recipiente. Tá? E quanto vale essa temperatura? Menos 273 graus Celsius ou 0 Kelvin. Tá? Isso partiu da lei de Boyle-Mariotti ali. A segunda transformação é a transformação isobárica. O que é uma transformação isobárica? É uma transformação em que você mantém a pressão constante. Isso é obtido quando eu coloco esse pistão, quando eu deixo esse pistão solto aqui, basicamente sem atrito. Tá? Então ele está bem lubrificado ali, ele vai poder deslocar. É chamado de Gay-Lussac. Pessoal, o nome do cara é esse aí, então não vamos ficar tristes não, vai que vai. Então a pressão é mantida constante. Então quem que pode variar? O volume e a temperatura. Se a gente construísse um gráfico das observações do volume versus temperatura, ou seja, se eu esquentar esse cara, o que vai acontecendo com o volume, a gente mais ou menos sabe. Se eu esquentar alguma coisa, ele tende a dilatar, ele tende a aumentar, ele tende a expandir. Então percebe o que vai acontecer. Eu aumentei a temperatura, o que aconteceu foi que o volume também aumentou. Olha a equação aqui, olha o comportamento. Foi aumentando. Para cada valor de temperatura aqui embaixo, teve um valor de volume aqui, que vai aumentando em função de uma reta também. Beleza? Então, para um ponto inicial, eu tenho uma temperatura inicial e um volume inicial. Deixa o professor arrumar aqui, que eu sou cagada. Eu vou ter um volume inicial. Aí, imagina que eu esquentei esse gás, ele saiu de uma temperatura TI para uma temperatura final. Eu vou ter um estado final F lá em cima. E eu vou ter um volume agora que eu vou chamar de VF. Beleza? Então, como isso aqui é uma reta, eu posso fazer a mesma análise que eu fiz ali em cima. Ó. A inclinação é constante, então a razão de y por x num ponto vai ser sempre constante. Quem que é y aqui? Volume. Quem que é x? Por temperatura. Então a razão do volume num ponto pela temperatura no ponto é sempre constante. Essa é a chamada lei de Gay-Lussac, ou lei da transformação isobárica. Ok? De novo, se eu conhecer 3 informações, eu consigo achar a quarta. Por exemplo, a temperatura final, se eu souber as outras 3. Tá ok? A última transformação é a transformação que a gente chama de transformação isotérmica. A transformação isotérmica ela foi estudada por Charles. Ela é uma transformação em que eu tenho a relação entre pressão e volume. Tá? O que vai acontecer na transformação? Então, imagina aqui que ele fixou a temperatura, ou seja, ele não esquentou, não deixou esse gás esquentar. E ele foi monitorando a pressão e foi vendo o que acontecia à medida que ele variava o volume e vice-versa. Pessoal, o que vai acontecer é que ele vai começar a colocar os pontos. À medida que ele coloca os pontos, ele percebe o seguinte, a função não é uma reta. Então ele construiu uma tabela e construiu um gráfico disso. Ele viu que a função tem esse jeitão. O que significa isso? Significa que se o volume, deixa eu só voltar aqui, ó. Se o volume do recipiente aumenta, a pressão diminui. Ou,
Se o volume diminui, a pressão aumenta. Beleza? Pessoal, essa curva ela é conhecida como hipérbole. Tá? Qual que é a equação da hipérbole? A equação da hipérbole fala assim, y é igual a uma constante dividido por x. Percebe que à medida que o x aumenta, o y diminui. Ou se o x diminui, o y aumenta. Tá? O c ali é uma constante. Então, presta atenção no seguinte, se eu pegar um estado inicial I, ele vai ter um volume VI e uma pressão PI. Se eu pegar agora a equação e substituir na equação da hipérbole, no lugar de y eu vou colocar o ponto PI. O C eu escrevi porque eu não sei o que é ainda, é uma constante, dividido por x. X é o quê? É o volume VI. Vou passar aquele VI que está dividindo multiplicando, vai ficar pressão inicial vezes o volume inicial é igual a constante. Agora vamos pegar um outro ponto, PF ali, ó, um ponto F. Ele tem um volume final e uma pressão final. Perceba que o volume F aumentou, ó, o volume F aumentou, mas a pressão F caiu. Então o volume veio para cá e a pressão veio para cá. Então à medida que o volume aumentou, a pressão diminuiu. Beleza? Então agora se eu fizer a mesma relação, eu posso escrever o seguinte. Ó. A pressão naquele ponto é igual a uma constante dividido pelo x daquele ponto. Aquele x daquele ponto é VF, volume final. Passo o VF multiplicando, vai ficar PF vezes VF, ou seja, a pressão final vezes o volume final, é igual a constante. Pessoal, é a mesma constante, é a mesma hipérbole, então C é igual a C. Então, isso significa que aquele cara de cima é igual ao cara de baixo. Aí a gente tem uma lei para transformação isotérmica. O produto da pressão inicial vezes o volume inicial é igual ao produto da pressão final vezes o volume final. Tá ok? Essa é a expressão para a transformação isotérmica. Agora dá uma olhada para mim nesse exemplo aqui, para vocês verem que não é lá tão complicado. Um gás contido em um caminhão-tanque ocupa um volume de 15 mil litros, a 27 graus Celsius, exercendo uma pressão de 5 atm. Determine o estado final para as condições. Letra A. Se a temperatura subir para 50 graus Celsius. Vamos responder isso junto. Pessoal, como o gás está dentro de um caminhão-tanque, ou seja, ele não vai poder alterar o volume, a menos que ele exploda o tanque. Tá? Mas não é o caso aqui. Então ele está confinado nesse volume. Então o volume é constante, ou seja, a transformação é isovolumétrica. Se eu olhar a equação da transformação isovolumétrica, ela é a pressão inicial pela temperatura inicial, vai ser a pressão final pela temperatura final. Qual que é a pressão inicial? 5 atm. Qual que é a temperatura inicial? 27 graus Celsius. Eu vou passar para Kelvin. Pessoal, nesse tipo de... Guarda isso aqui. Nessas transformações, sempre use a temperatura em graus Celsius. Desculpa, sempre use a temperatura em Kelvin. Porque o problema é que graus Celsius pode ser negativo e isso vai atrapalhar a conta de vocês, tá? Sempre a pressão não pode deixar em atm, o volume pode deixar em litros, mas nesse caso até agora, até esse ponto, usem a temperatura em Kelvin. Tá aqui. Então vou passar 27 graus Celsius para Kelvin, vai dar 300 Kelvin. E a temperatura final ele falou que aumentou para 50, então é 50 mais 273, 323 Kelvin. Tá ok? Então fazendo a continha eu consigo achar que a pressão final vai ser... Vou passar o TF que está dividindo aqui, ó, para quem ainda... E vou passar para cá multiplicando. Então a pressão final vai ser a pressão inicial dividido pela temperatura inicial vezes a temperatura final. Pressão inicial é 5 dividido por 300 Kelvin vezes 323. Isso dá 5,4 atm. Então percebe o seguinte, ó, subiu, ele esquentou um pouquinho, a pressão que aquele gás está ali dentro aumentou um pouquinho. Então, perceba que o estado de gás no item A, o estado termodinâmico desse gás agora é descrito dessa forma. A temperatura final é 50 graus Celsius, a pressão final é 5,4 e o volume final é o mesmo do inicial, que é 15 mil litros. Beleza? Agora olha o item B. O item B ele fala assim, ó, o gás agora é transferido para outro reservatório com o dobro do volume.
mantendo a temperatura constante. Se a temperatura é constante, a transformação é isotérmica. Então a transformação isotérmica diz para mim o seguinte: o produto da pressão vezes o volume num estado é igual ao produto da pressão vezes o volume no outro estado. A pressão inicial é 5 atm e ela vai se alterar agora. O volume, que era 15 mil litros, vai passar a ser 30 mil litros. Tá? Só para não ficar com os mil aqui, eu vou passar para metro cúbico. É só cortar aquele zero ali. Cortar aqueles 3 zeros ali, cortou os 3 zeros. Então 15 mil litros é 15 metros cúbicos, 30 mil litros é 30 metros cúbicos. Não precisava converter, podia deixar em litro, tá? Então ele quer saber aqui para eu achar, eu tenho essa informação e tenho essa informação. Então eu consigo achar a pressão final. A pressão final vai ser o quê? Esse cara está multiplicando, passa dividindo. Então vai ficar pressão inicial vezes o volume inicial dividido pelo volume final. Pressão inicial é 5, volume inicial é 15 e volume final é 30. Então vai ficar 2,5 atm. Então percebe o seguinte, ó, ele dobrou o volume, passou de 15 e veio para 30. A pressão, que era 5, caiu pela metade. Então, na transformação isotérmica, se o volume dobra, a pressão cai pela metade. Então saiu de 5 e veio para 2. Então o novo estado termodinâmico do gás é descrito dessa forma. Ó. A temperatura é 27 graus Celsius, que ela é constante, ela não mudou, permaneceu a temperatura lá no instante inicial, ó, 27 graus Celsius. A pressão final é 2,5 e o volume final é 30 metros cúbicos. Tá? Podia deixar em litros, mas eu só converti para não ficar com muito zero aqui. Beleza? Depois é só aplicar, não tem erro, pessoal. Agora a gente pode definir o que a gente chama de lei geral dos gases. A gente tem até então 3 equaçõezinhas. A primeira é isobárica, a segunda é isovolumétrica, a terceira é isotérmica. Professor, como é que você sabe que elas são isso? Só olhar. A isobárica não vai ter pressão, a isovolumétrica não vai ter volume e a isotérmica não vai ter temperatura. Pessoal, elas são obtidas a partir das considerações que a gente fez. A razão no coeficiente angular da reta é constante, então essas duas aqui são constantes, e a outra da hipérbole, que também é uma constante. Então, o que a gente pode fazer é agrupar esses caras. Ó. Eu posso dizer assim, percebe que a pressão está sempre na parte de cima, a pressão ela aparece aqui na parte de cima e aqui na parte de cima. Então, marquei ela aqui. O volume aparece aqui na parte de cima e aqui na parte de cima. Eu vim, marquei ele aqui. E a temperatura ela aparece na parte de baixo aqui e na parte de baixo aqui. Aí eu combinei ali, ó. Então fica assim, o produto do volume vezes da pressão vezes o volume vezes a temperatura é igual ao produto da pressão vezes o volume sobre a temperatura. Então, esse é o estado inicial e esse é o estado final. Beleza? Pessoal, essa lei aqui é chamada Lei Geral dos Gases porque ela resume essas 3 leis, essas 3 considerações aqui. Percebe o seguinte, se a temperatura for constante, ou seja, se o processo for isotérmico, esse cara é igual a esse cara e isso aqui se reduz a isso. Se a transformação for isovolumétrica, esse cara é igual a esse cara e isso aqui se reduz a isso aqui. A parte de cima. Se for isobárica, a pressão aqui é igual a pressão aqui e fica isso aqui igual a isso aqui, que é igual a transformação isobárica ali de cima. Beleza? Então todas as 3 transformações são descritas pelo que a gente chama de Lei Geral dos Gases. Tá ok? O que acontece é o seguinte, mas isso tudo aqui é igual a uma constante. Professor, por que é igual a uma constante? Porque essas 3 relações aqui, aliás, esse produto pela divisão, ele tem que ser uma constante. Mas o que significa essa constante? Por que é uma constante? Um cara chamado Clapeyron vai começar a estudar isso, outro cara mais ou menos da mesma época, também chamado Clausius, vai estudar isso, e vai reparar que, na verdade, essa constante tem a ver com algumas coisas. Professor, mas tem a ver com o quê?
qual o significado dessa constante? Então imagina que eu peguei o recipiente, coloquei de novo o oxigênio ali dentro, ele está fechado ali dentro. Então eu tenho uma certa pressão, um certo volume, uma certa temperatura. Aí eu faço uma abertura aqui, eu coloco uma válvula de modo que eu consiga inserir mais gás ali dentro. Pessoal, quando eu começo a inserir gás ali dentro, eu vou alterar essas grandezas. Então estou aumentando aqui a quantidade de moléculas. O N grandão aqui está me dizendo o número total de moléculas. Então estou aumentando o N. Então se o N está aumentando, o que vai acontecer? A gente vai perceber que quando o N aumenta, a pressão vai aumentar. Eu vou ter mais moléculas enfiando no espaço que é confinado. O volume, se isso aqui fosse uma parede flexível, esse recipiente, o volume também ia aumentar. E a pressão ia cair porque ia ter colisões e iam reduzir a aceleração e reduzir a velocidade dessas moléculas. Então posso dizer assim, ó, o produto da pressão vezes o volume dividido pela temperatura é proporcional ao número de moléculas, aquele símbolo, aquele peixinho ali significa proporcional ao número total de moléculas que eu tenho ali. O problema é que é impossível você contar todas as moléculas de um gás. Então o que a gente faz? A gente pode pesar o recipiente. Então, senhor, como é que você vai saber a quantidade de moléculas naquele troço ali? Se eu pesar o recipiente antes, vazio, e depois pesar ele com gás, eu sei a massa de gás que tem ali dentro. Então imagine que eu peguei uma balança, eu venho e peso agora o gás que está ali dentro. Tá okay? Senhor, mas gás exerce peso? Gás tem massa? Tem, pessoal, gás tem massa. Tá ok? Por isso que no nível do mar eu tenho muito mais moléculas pesadas, eu tenho muito mais oxigênio que lá em cima, porque a força gravitacional vai atrair o gás para mais próximo do chão. Beleza? Então deixa eu voltar aqui para explicar para vocês. Então o que acontece? Professor, mas eu consigo saber quantas moléculas tem ali dentro sabendo aquela massa? Sim. Pessoal, isso é mais ou menos de química, tá? A massa que aquela balança vai me dar, em gramas, é o produto do número de mols vezes a massa molecular daquele gás. Ok? Então a massa ali está em gramas. O número de moléculas é o número de mols vezes o que a gente chama de número de Avogadro. Tá? Esse número de Avogadro é constante, ele vale 6,022 vezes 10 a 23 moléculas por mol. Ou seja, cada mol tem esse tanto de moléculas. Então vamos fazer um exemplo aqui. Ó. Imagine que eu já tinha descontado o peso da caixa, a massa da caixa, e ficou só o oxigênio que eu pesei. Eu pesei aquela caixinha e minha balança diz que tem 320 gramas. Qual é o número de mols? O número de mols vai ser o quê? 320 gramas dividido pela massa molar daquele gás. Qual que é a massa molar daquele gás? São 2 vezes a massa atômica do oxigênio. A massa atômica do oxigênio é 16, então a massa molar do O2, a massa molecular do O2 é 32, tá? A unidade aqui é gramas por mol. Então, 320 gramas dividido por 32 gramas por mol, isso vai me dar 10 mols ali. Então, dentro dessa caixinha eu tenho 10 mols de oxigênio. Muito fácil de ser calculado, você percebeu ali. Eu tenho que saber o gás e achar ele. Agora eu vou saber a quantidade. Para eu saber a quantidade de moléculas que tem ali dentro, é só eu pegar o número de mols e multiplicar pelo número de Avogadro. Está ali. Eu faço essa conta e vejo que dentro daquela caixinha, com 320 gramas de gás, eu vou ter 10 vezes aquilo, que vai dar isso aqui, ó, 6,022. Quando eu multiplicar aqui, esse 10 vem para cá e aqui vira 24. Então eu tenho 6,022 vezes 10 a 24 moléculas de O2. Professor, isso é bastante? Dá uma olhada, pessoal. Isso é bastante para você? Então percebe que eu tenho molécula pra caramba ali dentro. Apesar da massa ser bem pequena, a quantidade ser relativamente pequena desse gás aí. Então o que o Clapeyron pensou? Pensou assim, eu não vou ficar descrevendo isso em função do número de moléculas. É muito mais fácil eu descrever
ao invés de escrever em termos disso, do N, eu vou descrever em termos do N, que é o número de mols. Então, como esse cara aqui depende desse cara aqui, então eu posso dizer, reescrever a relação lá em cima, ó, que eu vou marcar agora com asterisco, essa relação aqui. O produto da pressão vezes o volume dividido pela temperatura também é proporcional ao número de mols. Então, eu posso tirar o símbolo de proporcional. Pessoal, isso aqui não é uma equação matemática, isso é uma relação. Eu posso tirar o símbolo de proporcional e pôr uma igualdade, desde que eu ponha uma constante aqui. Quando eu coloco essa constante, ou quando eu determino essa constante, professor, como é que você determinaria essa constante? Eu pego um gás que eu conheço a temperatura, que eu conheço o volume, que eu conheço a pressão e conheço a quantidade de mols, eu venho e acho essa constante. Essa constante, para um gás que não interage, cujas moléculas não interagem, é 8,314. A unidade dessa constante é pressão, a unidade de pressão vezes a unidade de volume dividido pela unidade de temperatura pela unidade de número de mols. Tá? Essa é chamada constante dos gases ideais. Então vamos para o outro slide para terminar essa aula. Então tá ali basicamente o que você viu já no último slide. E vamos encerrando aqui. Então eu posso escrever assim, ó. Vou passar esse t que está dividindo aqui para o outro lado multiplicando. Pessoal, essa equação é chamada equação de Clapeyron. Percebe que se eu conhecer a pressão, se eu conhecer o volume, se eu conhecer o número de mols e se eu conhecer a temperatura, eu consigo achar o R. Ou se eu conhecer qualquer uma, se eu conhecer esse cara, o R, que eu conheço agora, que é uma constante, eu consigo achar o volume. Então, sabendo qualquer de uma dessas 4 informações, eu consigo achar a quinta. Tá? Deixa eu só comentar aqui por que eu pus a setazinha. Dá uma olhada. Para eu usar essa equação, pessoal, com esse valor de R, perceba o seguinte, a pressão tem que estar em que unidade? Tem que estar em Pascal. O volume tem que estar em que unidade? Tem que estar em metro cúbico. A temperatura tem que estar em Kelvin e o número de mols tem que estar em mols mesmo, então tá beleza. Beleza? Então esse é um ponto que tem importante. Vamos ver um exemplo aqui. Estime quantas moléculas de ar existem no seu quarto agora. Então imagina o seguinte, pessoal, eu quero saber quantas moléculas, olhando dentro do seu quarto, quantas moléculas de ar tem aí dentro. Com essa equação eu consigo fazer essa conta. Vamos primeiro só admitir o seguinte, vamos admitir que o ar é basicamente nitrogênio. Tá? Então o nitrogênio tem massa molecular, o nitrogênio gasoso nada mais é que N2, então a massa molecular dele é 2 vezes a massa atômica do nitrogênio. Se você olhar a tabela periódica, isso dá 14. Então 2 vezes 14 dá 28 gramas por mol. E essa é a massa molecular do nitrogênio. Vamos admitir que a pressão ambiente seja 1 atm, ou seja, 10, 13, 25 pascal. Só olhar a conversão lá. Vamos supor que a temperatura ambiente seja 27 graus Celsius. Isso dá 300 Kelvin. O que vai acontecer? Vamos admitir que a sala que eu estou agora tem 3,5 por 4 por 3 de altura. Então vai ter um volume que vai ser o produto disso aí, 42 metros cúbicos. Então eu tenho a pressão, tenho a temperatura e tenho o volume. Vou pegar a equação de Clapeyron que eu pus do outro lado ali e vou substituir aquele cara e vou achar o número de mols. Ó. Substituir o P, o V, o R e o T. Eu vou achar o N aqui, ó. Aí vem e faço a conta, percebe que esse cara vezes esse cara aqui vai dar isso aqui, esses caras vão dar isso aqui. Passo esse cara aqui que está multiplicando dividindo. Então vai ficar para mim que isso aqui, aquilo ali dividido por isso aqui. Então, dentro da sua sala, dentro da minha sala aqui, eu tenho 1.700 mols de gás. Se eu quiser saber o quanto em massa dá isso, se eu pegasse todo esse gás que está aqui dentro e colocasse ele na balança, quanto que deveria marcar? Vamos fazer a conta. A massa em gramas é o número de mols vezes a massa molecular. A gente fez a conta.
o número de mols está aqui, a massa molecular do nitrogênio está aqui, do gás nitrogênio. Então isso dá 47.768 gramas, aproximadamente 47,8 quilos de gás. Então eu tenho tudo isso de gás aqui dentro. Se eu quiser saber o número de partículas, o número de moléculas, é só eu pegar a equação do slide anterior, é o número de mols vezes o número de Avogadro. Então está ali, ó. O número de mols está ali, o número de Avogadro vocês já viram. Eu faço a conta e acho a quantidade de moléculas. Percebe que eu tenho aproximadamente 10 a 27 moléculas. Gente, é molécula pra caramba. Tá? Então, o legal da equação do Clapeyron é que ela relaciona agora todas as informações relativas ao gás. Pressão, volume, temperatura e a quantidade de gás. Tá ok? Pessoal, então aqui eu encerro esse tema. A matéria já está lançada, eu vou só cadastrar os exercícios para vocês resolverem.